Para você que acompanha o Barra Pesada Cametá, hoje, dia 22 de abril, primeira matéria do dia, você confere, hein? A doença periodontal, as causas, o tratamento, como cuidar, como evitar, tudo isso você confere com a gente, uma matéria completa agora na tela do Barra. Pode rodar. A doença periodontal é uma inflamação dos tecidos que suportam os dentes e normalmente é causada por má higiene oral, sendo fator de risco para doenças do sistema cardiovascular e pulmonar. A principal característica desse problema, que é bastante comum na população mundial, é de que ele não afeta apenas os dentes, mas também os tecidos que estão ao redor e que protegem a arcada dentária, como a gengiva, o ligamento periodontal e o osso alveolar. O doutor Hugo Brito nos dá mais informações sobre as causas e sintomas dessa doença que atinge tantos cametaenses. A doença periodontal, ela é uma doença que ela ocorre no tecido de sustentação dos dentes e ela começa pelo biofilme, que é o que protege o dente. E quando a pessoa não remove o biofilme, aí ele começa a ir acumulando e pode ir calcificando e formar um tártaro, enfim. E ela é uma doença que acomete muita gente, principalmente em Cametá, que tem muitos casos de gente com doença periodontal. Bem, a causa, ela começa com a higiene. Se a pessoa começa a não ter uma boa higiene, então esse biofilme que ela devia estar removendo com a escovação, o uso de fio dental, gargarejos, né? A gente tem toda uma odontologia cosmética aí com várias coisas que a gente pode estar lançando mão para estar fazendo a higiene bucal. Aí quando a pessoa começa a não remover adequadamente, então aí começa a dar problemas. Começa a inflamar a gengiva, então fica uma gengivite. A gengivite ela pode ser sangrante ou não. De lá começa a pessoa não remover de novo, começa a agravar e virar uma periodontite. Doutor, essa doença periodontal progride, ela tem consequências? Sim, no caso, se a pessoa não tiver uma boa limpeza, uma boa higiene e aquele biofilme formado a calcificar devido que os restos de alimento, bactéria, saliva que vai ficando, aquilo ali vai começar a agredir de uma maneira que a gengiva vai começar a perder aquela batalha, aquela briga. Então vai começar a inflamar os ossos, ali no caso o rebordo alveolar, vai inflamar também o ligamento periodontal, né? E a partir daí a pessoa pode chegar num momento de ficar uma mobilidade dentária tão grande que a pessoa pode vir a perder o dente. Aí perde o outro dente e no final ela pode perder todos os dentes. Como a gente recomenda como dentista, sempre a pessoa está indo no dentista fazer uma limpeza. Para remover todos esses tártaros, remover essas sujeiras de biofilme. E claro, a gente tem as orientações, né? A gente orienta a pessoa a escovar o dente. Se a pessoa não souber escovar o dente, a gente ensina a escovar o dente. Aliás, escovar o dente é uma coisa assim que a gente só aprende mesmo quando na faculdade. Aí é interessante a gente fazer essas palestras nas escolas para as crianças estarem aprendendo a escovar o dente, usar o fio dental, né? Então, se tu tiver uma boa higiene, isso também já não dá, ainda não é 100% de tu estar te livrando de todas as bactérias, de todos aqueles tártaros, né? Então é interessante você estar indo também no dentista para ele estar fazendo aquela limpeza, né? Tirando os tártaros, enfim, tentando sanar aquela situação ali, tá? Em relação à perda dos dentes, e quando chega nesses casos mais graves, aí a gente já lança a mão de outros artifícios, que já são medicações, né? A gente já tem os bochechos, a gente tem várias maneiras de tentar reverter essa situação para que a pessoa não chegue no caso de perder o dente, né? Aí, no caso, se a pessoa realmente não tiver como, já tiver tudo realmente num estado muito avançado e a pessoa tiver de perder os dentes, aí a gente vai ter que abrir mão dos dentes que já estão muito mole e colocar uma prótese na pessoa. Olha, uma doença que preocupa, o doutor Hugo disse que tem vários casos em cametaenses, né? Uma doença que pode ser evitada, como o doutor disse, com idas frequentes ao médico, fazer aquela limpeza ali de rotina, né? Aquele clareamento, a limpeza nos dentes, ou seja, estar sempre ali com um dentista presente, né, na sua vida ali, com o tratamento odontológico, com o cuidado odontológico necessário, né? Não basta simplesmente saber escovar os dentes, ou seja, nesse caso aí, a boa higiene bucal
colabora para que seja evitado este tipo de doença. Mas é importante ter a orientação de um ortodontista, de um médico ali que trabalhe com a higiene bucal para que possa ser evitado este tipo de doença. Olha, você vai conferir comigo agora